Eu sou Shashi Kiran, sou um dos mais cedos da Índia. A verificação de fatos da Índia começou e para que se possa confirmar a informação. Depois vamos discutir como que o Etiacam é uma plataforma aberta em que se possa acessar para qualquer pessoa que queira verificar a verificação e é escalável. O aplicativo pode ser usado em qualquer lugar, ou pode ser para verificar discursos no rádio ou qualquer outro conteúdo. Nós temos 3 principais acionistas, o Facebook, YouTube e mais um. Nós precisamos nós verificamos uma alegação que está sendo feita e depois o nosso sistema é populado automaticamente. Para o público vai ser uma experiência totalmente nova. Isso pode ser feito durante campanhas eleitorais. Pode-se verificar a veracidade de uma declaração no momento. Não é necessário ver o vídeo inteiro. O público pode pular trechos e pegar uma lista de alegações e passar o nosso aplicativo. Isso também é um problema importante para plataformas do nosso tipo. Pode ser usada para contexto adicional no YouTube. Nós fazemos isso possível e sem interferência de outro ecossistema. Primeiro, é integrado com outras entidades de verificação de fatos. Terceiro, podem instalar uma plataforma. Quero mostrar a vocês um pouco dos dispositivos. Pode ser a plataforma. Esses são os valores que você pode acrescentar. Um tagline, a descrição da alegação. Rating diferentes fatores podem influenciar o rating, a avaliação. Esses são os parâmetros que você pode modificar. Esse é um exemplo da nossa plataforma. Ele mostra que essa reivindicação é falsa. Ver quantas reivindicações ele fez. Aqui se pode ver a mesma informação. Uma das coisas que se pode fazer é clicar na alegação e automaticamente ele pula lá para o vídeo. E você pode navegar pelas alegações que estão sendo feitas. É assim como isso vai aparecer para o usuário. Ele pode... A visão default vai ser muito parecida com esta, mas quando se clica, é diferente no vídeo. Você pode ver o título do discurso, é o título do vídeo, a duração
E qual é a fonte original do vídeo? E isso vem... E o número de alegações, quantas falsas... O usuário pode navegar ao longo da lista de alegações com a descrição do fact-check e a nossa pontuação. Vou dar um outro exemplo. Vamos usar aqui o título. O discurso inaugural do Trump e a próxima casa é preencher o vídeo. Como podem ver, o vídeo entra automaticamente. Há uma plataforma autônoma para tocar o vídeo. Como podem ver, o vídeo começa. Você pode acrescentar o tempo, o momento no tempo que você quer. Você pode pular o começo. E aqui você pode escolher qual é a alegação, o que ele alega. E o fato é o que o editor acha daquela alegação. Aqui tem a descrição do fato e embaixo a descrição. A data da alegação. Isso, a data é inserida manualmente. Pode-se acrescentar outros recursos. Então, se você quiser inserir várias alegações, você seleciona o momento do discurso e acrescenta um intervalo de tempo. Vamos usar o critério de parcialmente verdadeiro. E aqui, qual é a alegação? A fonte. Assim é que podemos usar a plataforma para várias alegações. Aqui se pode acrescentar um segmento. Aqui se põe a data da publicação e dizer o assunto, o tag, e várias opções. Pode-se acrescentar quantos quiser. Aí se clica em publicar. E se mostra aqui as duas alegações que nós inserimos. Uma é verdadeira. Essa é o aspecto da tela para o usuário. Vamos ver como é que esse vídeo vai aparecer para o usuário. Esse é o que acabamos de publicar. O usuário final pode ir diretamente à lista de alegações e escolher qual ele quer ver analisada.
ele pode escolher a pontuação. Isso vai estar disponível online em breve e terá novos recursos. Você pode colocar o título, você pode selecionar a hora de começo e de fim e acrescentar a alegação. A interface é bem familiar a um usuário de computador. Isso é autenticado. É uma plataforma de open source. Vamos dar uma rápida olhada. Aqui podem ver. Isso vem com os valores default. Além disso, ele foi construído especialmente para verificação de fatos. É estratificado como alegações, quem alega, as pontuações ou a avaliação, Google. Vamos dar uma olhada nessa alegação que MNRA não... Se quiserem saber mais, por favor, nos escrevam. Você também pode passar no nosso documento, nos links que são mostrados aqui na tela. Muito obrigado. Obrigado por estar no Google Fact 8 e também obrigado por terem ouvido a apresentação sobre deepfakes. Eu sou Raymond Lee, fundador de Deepfake AI. Fake Night é uma companhia que serviços e companhias e consumidores. Começamos com o pessoal da Universidade de Berkeley e recebemos apoio generoso da SCA e de um certo número de pessoas formadas na Berkeley, assim como vamos falar sobre alguns itens. Nesse caso, e métodos algorítmicos. Então, a tecnologia é um vídeo generado que parece muito realista e está melhorando muito, ficando cada vez mais realista e mais acessível. Primeiro era necessário ter um modelo em DP e ter a capacidade de encodar, de escrever código. Atualmente você vai num aplicativo e faz o download desse aplicativo e em alguns segundos você aprende a mexer com ele. E há casos positivos que é também um instrumento poderoso para fraude. Então, um exemplo aqui. Isso é um rosto fácil. O rosto do sujeito é substituído pelo Tom Cruise. Vocês vão poder me ver. Eu vou apresentar vocês ao deepfake. O que aconteceu aqui? Pegamos um ator que tem características parecidas com o Tom Cruise, um rosto parecido e uma estrutura de corpo também, e um pouco do penteado. E ele consegue imitar bem a voz do Tom Cruise. E o que acontece, então, o software usado para colocar a face do Tom Cruise é como se fosse o Tom Cruise falando com você, quando na verdade isso é falso, é um deepfake. Isso aqui é o audio deepfake. Isso aqui é uma tecnologia texto para texto a fala e gera texto a partir de texto escrito. É uma coisa nova, algo novo para nós.
Isso feito inteiramente de chip. Então parece bastante realista, não é? Então a nossa tecnologia começou com algo que chama-se a revolução da mídia sintética, o que revoluciona a forma como nós geramos e consumimos mídia. E nesse caso, você pode imaginar que podemos desenvolver conteúdo mais interessante para entretenimento, porque o custo de criar isso é muito reduzido. Então, o que esperamos ver no futuro é conteúdo muito personalizado. E um outro uso positivo é a capacidade de identificar conteúdos de mídia. E é um documentário que segue uma equipe que conta a história. Mas o grupo e o documentário são protegidos. Porque as suas faces são de-identificadas. Então você pode contar a tua história sem medo de ser perseguido. As faces são deformadas. E se você quiser ver um outro rosto, isso é mais imbuído na história, em vez de ver só uma face distorcida. Então, vocês podem imaginar os usos para pessoas que vão usar isso para fraude. Alguém já perdeu $243 mil e se apresentou o áudio sintético como evidência. O queixoso mostrou no júri esse áudio sintético que desacreditou o malfeitor. Também pode ser usada para difamação. Aqui foi um caso de uma mãe que opostamente teria espalhado maldade sobre as rivais da sua filha. Então, aqui tem um exemplo que pode acontecer. Então, isso... Aí você está falando para uma audiência maior, inclusive as vítimas. E pode-se imaginar, sempre nesse capítulo de weaponization, quer dizer, usar como arma, pode ser usado como desinformação e propaganda. Isso, certamente nos próximos 6 a 12 meses, pode-se esperar cyber-attacks com esse instrumento. Então, como podemos identificar os deepfakes? Uma forma é olhar para essas coisas que parecem bolhas de água, mesmo se eles parecem muito realistas, você pode usar essa técnica para mostrar um deepfake. É importante que os modelos conseguem diminuir o tamanho dessas bolhas de água. A outra forma é ver anomalias no background. Então, se os modelos são focados no rosto. Então, veja se o fundo, se o background é esquisito, suspeito. Aqui parece que a sua companheira está distorcida. No meio, você pode ver que, no fundo, parece uma estrutura cúbica, mas não algo que apareceria na vida real. E aqui nessa imagem da direita, você pode ver no topo à direita algo que me parece uma teia de aranha, e é como se fosse uma estrutura, uma coisa que não existe na vida real. É isso que podemos detectar. Outra coisa, uma outra técnica para identificar deepfakes, ver os óculos. Há modelos, eles têm dificuldades com simetria. Isso se pode ver nessas fotos a moça da esquerda. Se vê aqui no topo superior esquerdo e a pessoa no centro, você esperaria que ele tem a direita,
O sujeito parece ter uma coisa de um suporte de madeira na armação dos seus óculos. Hum, hum, hum. E outro que vamos discutir é como identificar o que vamos aplicar, que já aprendemos até agora. Vamos ver essas mensagens que falamos antes, óculos, background esquisito, para dizer alguns. Qual dessas fotos é um deepfake? Se é a da direita, e você tem razão, podem ver aquela gota d'água. Agora vamos falar sobre métodos de detecção algorítmicos. Métodos em que se identifica semanticamente coisas, os que são usados em Berkeley. Esse algoritmo consegue ver se é um fake só vendo a mudança da expressão facial. Os pesquisadores de Berkeley e do Stanford desenvolveram um outro modelo que sons que a pessoa faz ou outros sons que a televisão faz, que são atribuídos a certos níveis. Então tem o som A, o som B, tem sons como maba, papa, isso. E o conselho é a estrutura, quando a pessoa começa a fazer esses sons. Essa imagem aqui demonstra o formato dos lábios, da boca, quando ele começa essas certas consoantes. Então, ela vai lutar para associar essas formas da boca. E os pesquisadores puderam usar isso para detectar falsidades. Vamos falar métodos de baixa tecnologia de detecção. Esses se baseiam em identificar certos padrões de comportamento. Podem ver aqui nesta imagem, esse ator tem um artefato perto do nariz, que pode-se ver, assim como essa atriz aqui também. Os artefatos podem não ser tão fáceis de ver em vídeos de alta qualidade, mas assim mesmo se pode identificar artefatos não perceptíveis, ou dificilmente perceptíveis. Aqui temos um espectrograma de áudio sintético, e aqui à direita o espectrograma do áudio original. Podem ver que há uma diferença clara entre frequências e amplitude do áudio sintético comparado com o original. Vocês podem ver que se pode comparar e verificar qual é falso. E para aprender esses padrões, então é isso que eu tinha a apresentar hoje. Se quiserem saber mais, peçam, podem entrar aqui com esse formulário e submetem, e alguém da minha equipe vai se contactar. E, por favor, usem esse formulário para o nosso newsletter. Podem escrever a palavra newsletter na área de mensagem, e temos muitas coisas muito interessantes e conteúdo na web. Teremos tutoriais mais profundos e mais recursos para a detecção, assim como o podcast. Vocês, se assinarem o nosso website, serão informados. Se quiserem falar sobre defects e tem perguntas sobre defects, podem me escrever a mim diretamente, e também podem me alcançar com o meu username. E obrigado pelo seu tempo, e
Espero que tenham achado isso interessante e valioso. Obrigado. Oi, todo mundo. Eu sou o Bernardo Junanja. Nesta apresentação, vou mostrar o que estamos fazendo em colaboração com os apresentadores como parte de uma iniciativa de verificação de dados. Vou falar sobre a ferramenta que temos para ver pesquisa automaticamente em tópicos importantes que precisam ser monitorados e têm que ser checados. A verificação de dados consiste de, primeiro, temos que monitorar continuamente as plataformas sociais. Uma vez que temos esse potencial, as alegações identificadas são extraídas. Uma vez que eles são identificados, o fact-check vai fazer diferentes recursos para provar ou contradizer aquela alegação. Depois, atribuímos valores a isso. E, finalmente, nesse site, o monitoramento de mídia social é mais importante. Atualmente, o fact-check monitora em 4 diferentes formas. Primeiro, nós monitoramos em resposta a dicas dos próprios usuários. Depois, temos listas de observação em contas suspeitas dos principais malfeitores. Então, finalmente, a maior parte dos monitoradores de mídia social usam ou as próprias, como parte do nosso projeto, nós entrevistamos 22 pessoas que são verificadores de fatos e representam em 4 continentes para entender como que eles monitoram as plataformas sociais. Isso nos mostrou uma grande quantidade de informação errada. Então, além disso, pode levar a conteúdo duvidoso e então, com parte do nosso trabalho, nós temos o processo automatizado de busca. Então, quando se usa com parte do projeto, estamos desenvolvendo uma pipeline em conteúdo social. Primeiro, nós damos nós fornecemos informações chaves sobre o que queremos monitorar. Em segundo, usando os vídeos que são oferecidos, fazemos buscas usando o video tags ou sugestões de autocomplemento e palavras-chave frequentes. E por último, a busca vai nos permitir, o resultado é apresentado aos verificadores. Agora vamos ver um outro método. O exemplo aqui, você pode ver como que isso usaram como inimigo da nova ordem mundial. Esses tags detonam uma pesquisa para ver. Ele é nosso próximo método. Nós usamos a Google Trends como a forma mais popular de pesquisa. É um bom indicador. Uma vez que a gente começa, a plataforma mostra as pesquisas relativas à palavra que você entrou nos últimos 12 meses nos Estados Unidos. E aí vamos ver que essa pesquisa relativa a essa pergunta que a maioria das pessoas buscou, eles usam isso
para integrar na nossa metodologia. E, por último, eles usam as palavras que ocorrem mais frequentemente para classificar as reivindicações. Eu vou mostrar uma demonstração que é um trabalho ainda contínuo. Os verificadores de fatos podem escolher um dos 3 métodos e eles selecionam o arquivo de entrada sobre aquele tópico que quer pesquisar. Então, o file é oferecido pelos fact-checkers antes do começo do teste. E do momento que você instaurou o arquivo, podemos ver os verificadores podem, então, escolher os fatos mais relevantes relativos àquela palavra. Podemos ver que escolhemos no menu drop-down um boato errado sobre ébola e pedimos aos fact-checkers de entrar o número de informações que eles querem coletar, enquanto que os verificadores, então, notificam o número de resultados que tiveram. Em seguida, usamos o Google Trends na nossa metodologia. Eu uso um item. Com isso, extraímos a sequência que contém a palavra e apresentamos
eu estou aqui para lhe dizer como que fazemos uma cultura de fact-check institucionalizada nas notícias. Primeiro, eu vou começar com um pouco de história. Agora, como eu falei, é um projeto do PTC. Somos membros do IFCN e temos escritórios na Nigéria, em Serra Leone e outros países, na África Ocidental, para expandir. E o que nós fazemos? Como muitos outros fact-checkers, nós informamos sobre alfabetização digital e fazemos muita pesquisa para definir a informação e as soluções preferidas, né? Então, fazemos pesquisa. Então, quando decidimos fazer institucionalizar essa cultura, então, simplesmente porque, devido à escala, dessa informação, é demasiada informação para 2 ou 3 organizações. Essa escala exige uma abordagem coletiva. E também temos que lembrar que há muitas questões de comportamento que fazem obstáculo ao efeito de verificação de fatos. A verificação de fatos, em geral, é feito por fontes anônimas então, o que nós fazemos? Nós temos que ser honestos. Então, o fato que, quanto nós sabemos que temos um problema de reach, de alcance. Temos que fazer muito mais para ir ou tão longe quanto possível. Temos que colocar anúncios e enfrentar esse problema global. Precisamos de uma solução coletiva e decidimos mudar o nosso modelo. A primeira coisa que tentamos fazer foi treinar as pessoas. Então tem um programa de treinamento em que ensinamos a eles verificação de fatos e também fomos a certos editoriais de notícias e explicamos aos jornalistas os princípios de verificação de dados e nos asseguramos que, como organização, como plataforma, estamos treinando em compartilhar conteúdo, como o objetivo de cooperação. E há alguns pontos de retenção. Não há um contexto organizacional para a prática. Segundo, muitas organizações não sabem como implementar. Então, nós temos que criar uma estrutura para a verificação de dados. Essa era a questão. Se a gente não sabíamos o que fazer, então nós treinamos os profissionais. Com sessões de treinamento em 2 a 3 dias, tiveram excelentes resultados para tornar as pessoas suficientemente competentes para saber usar mecanismos de verificação de fatos. Então, isso começou como atualmente chama-se um fellowship e um contexto de
Isso foi batizado segundo o nome de um professor universitário. Começou com um artigo, mas notou-se uma falta de interesse no começo. Mas nós quisemos nos certificar que apenas as pessoas realmente interessadas fossem se inscrever. Eles têm que nos mandar uma carta escrita dizendo que eles precisam de apoio para chegar. Temos que ter certeza que temos esse engajamento de parte das pessoas antes que eles fossem selecionadas. E daí tivemos um curso muito intensivo. Todavia, tínhamos um plano e essa foi a atividade, o treinamento, em seguida começar a fazer mentoring e a publicação cruzada. E a nível de todos, não apenas os editores, também temos uma estrutura em que outros membros da equipe estão disponíveis. Temos muita gente a quem alcançar quando temos perguntas e mostrar a eles toda a plataforma. Algumas pessoas, muitos jornalistas, estavam usando pela primeira vez uma plataforma de verificação de fatos. Então, a primeira vez é difícil, mas uma vez que eles se acostumam, estão prontos para usar. Então, eles puderam usar essa bolsa oferecida e encorajamos eles a irem como embaixadores para ter certeza de que eles estão espalhando, digamos, espalhando o conhecimento através de verificação. Eles têm que treinar os seus colegas, treinar as pessoas em círculos interessados e chamar a atenção dos colegas no sindicato ou qualquer estrutura profissional que lhes ajude a espalhar, digamos, esse evangelho, se eu posso dizer. E fora, fizemos um período de 6 meses para os relatórios, em que há professores entre eles e as pessoas contaram suas histórias, o impacto nas suas vidas e trouxeram os editores para que eles possam ficar do lado organizacional. Então, trata-se de treinar um repórter, um jornalista para fazer alguma coisa e pedimos à organização para a qual esse jornalista trabalha que o apoiem. Atualmente, algumas coisas que precisamos saber, né, que para os verificadores. A verificação de fatos exige rigor e precisa de muito mais escrutínio. Você tem que ajudar nesse processo. Nós temos que identificar as alegações primeiro, saber o que é verificável, o que não é verificável. Se há uma afirmação factual ou não. Então, as pessoas estão apenas começando a usar a verificação de fatos. Então, temos que mandá-los. Mandamos as pessoas verificar tudo o que é possível. Em seguida, mencionamos que em que tipo de mídia eles trabalham, e para ter uma equipe crítica no seu local de trabalho, ajudá-los a construir os seus habilidades de redação. Normalmente é um processo que
Isso é uma curva de aprendizado, é um processo de aprendizado. E esse processo tinha que ser democrático. Foram feitos comentários, foram feitas perguntas, e o verificador de fatos foi o primeiro a ser engajado. Né? Então, ter uma conclusão lógica é um processo, depende do feedback. Em comunicação constante, se você está saindo bem, as suas expectativas, temos certeza que que essa motivação está presente e havia uma certa ansiedade de parte do pessoal que estava começando, não é? Mas precisávamos ter certeza que eles queriam ajudar, né? Então, temos que dar esse acesso. E daí, na sala das notícias, temos que sugerir uma estrutura flexível que pudesse ser adaptável para o contexto editorial daquela unidade, daquela revista ou daquela meio. Cada um pode vir com uma ideia diferente e nós temos que ser o mais flexível possível, porque as consequências vão mudar. O seu comportamento em termos de criação do conteúdo. Então, não podemos ignorar isso no nosso apoio ao longo desse processo. E depois aprendemos que há coisas novas e há procedimentos e fluxos de trabalho novos. Temos que ter certeza de que o aprendizado será melhor, as pessoas não têm que passar pelo mesmo processo de aprendizado de novo a cada vez que acrescentamos outra coisa. Começamos com apenas uns poucos estagiários, uns poucos bolsistas. Agora aumentamos a nossa escola. Estamos abertos para pessoas que fazem broadcast de rádio e também para os blogcasts, os blogueiros. E disso temos que ter certeza que os participantes vêm de várias regiões, não apenas das cidades principais e capitais. Nós quisemos ter certeza que espalhamos o nosso alcance por todas as regiões. E temos algumas semanas ainda. O último coorte, eu gosto de chamá-los o coorte da Covid. Eles criaram 5 fact-checks no seu país. Tivemos novos fact-checks em diferentes mídias. Porque eles podem publicar como eles estão acostumados a publicar. Simplesmente, eles podem fazer isso durante um programa de televisão. Se ele é do rádio, ele pode criar adaptar o mecanismo para o rádio. Nós permitimos essa flexibilidade. E muitas pessoas ligaram, nos agradecendo, dizendo muito obrigado. Foi muito útil. E quase todos os participantes treinaram outros colegas. Então, pode ter pessoas que nunca mexeram com isso antes, mas se tornaram verificadores. E ao longo desse processo, alguns deles entenderam o fact-check e as pessoas começaram a usar a plataforma e fiquei muito emocionado ao ver
as pessoas foram promovidas, a ética dos jornalistas subiu muito devido ao fact-checking. Pessoas conseguiram empregos novos em novas organizações e a transformação não foi apenas no nível daquele trabalho, mas a nível do indivíduo, o que é uma grande coisa. Logicamente, quando temos que enfrentar uma situação de coronavírus, falta de informação ou eleições, houve eleições gerais, as pessoas cooperam e fazem mais. Há mais fatos a serem verificados. Se todo mundo está fazendo, há mais cobertura, há mais controle e conseguimos isso tudo obtendo apoio de toda a equipe. E os nossos sponsors, nossos fundadores, se quiserem saber mais, me escrevam no chatroom da conferência ou nas mídias sociais. Me alcancem da forma que quiserem. O nosso site aparece aí na tela. Estamos no Facebook, no Instagram. Falem conosco a nível global. Vamos criar mais verificação de fatos. Né? Institucionalizar uma cultura de verificação de fatos nas redações dos jornais. Esse é o título da palestra. Por que a mídia... eu pensei que os políticos, por que eles mentem o tempo todo? Como jornalistas, nosso trabalho é dizer a verdade. Essa é a questão essa é a nossa função. Isso é uma série de vídeos em que... Qual é a razão? O que a alfabetização em mídia é tão importante? Esse é o tópico para os próximos minutos. Eu toco uma iniciativa chamada Media Buddy. E obrigado ao meu colega jornalista. Eu já sou jornalista há muitos anos. O que eu vou cobrir nos próximos 10 minutos? Aqui. Então, as diretrizes e o que você quer fazer. Então, a primeira pergunta é por que esse tipo de jornalismo? Lá atrás, em 2013, quando eu estava focando em entender a situação, eu vi que tinha um lado do sofrimento e um lado da demanda na informação, falta de informação, a não informação, e nós achamos que nós estamos bem agora de lidar com essa solução. E do lado da demanda, principalmente quando eu estou falando do apetite da humanidade de acreditar em qualquer coisa. Então, a melhor solução a longo prazo na verdade, o que significa você ser alfabetizado, vamos dizer, em mídia? Para mim, tinha a ver com o domínio do Departamento de Educação nas universidades. Geralmente, os jornalistas não se nisso, pela própria natureza
do assunto. Só aqueles que escolhem fazer um curso desse tipo podem se treinar e aprender, mas o insight, na verdade, foi que todo mundo deve ter acesso a esse tipo de treinamento. É como ter uma licença de informação, conforme o nosso professor aqui falou. Então, a solução fica muito clara. A gente tem que aprender isso de uma forma muito importante. Essa é a única forma de escalar as coisas. Você pode escalar isso pela utilização de mídia. Eu estou falando não só de escalar, mas replicar também. Então, a primeira ideia foi criar isso em idiomas múltiplos e a gente imaginou que a gente poderia usar isso em muitos idiomas, porque oficialmente na Índia nós temos 22 idiomas. Qual foi o primeiro passo, então? Nós começamos com um substack e o motivo disso foi e começando dia 20 de janeiro, a gente faz coisas, por exemplo, a gente fala sobre jornalismo, sobre opiniões, como que a gente pode ser manipulado. Então, nós já fizemos vários trabalhos, mais de 1 ano e meio. Então, essa é a primeira coisa que nós fizemos. E conforme a pandemia força todo mundo a trabalhar em casa, a gente continua com os workshops. Então, nós desenvolvemos módulos, vamos dizer, por exemplo, no WhatsApp, como você faz essas análises, a propaganda, novidades. Nós já fizemos mais do que isso. É só um exemplo que eu estou mostrando. São workshops muito básicos, baseados em enquetes e todo esse tipo de coisa. Então, essas são a segunda coisa. E nós fizemos vídeos em hindi, bengali, inglês. Então, como que as pessoas podem navegar o ecossistema? Nós fizemos isso e eu mostrei para você. E temos também hindi. E nós fizemos em bengali, o idioma é bengali, que ele chama. Ele está mostrando exemplo nesse idioma. Então, esse é o tipo de coisa que a gente fez com os vídeos. E, como eu falei, nós fizemos mais de 50 vídeos. Nós temos muitas pessoas escrevendo e as pessoas estão interagindo com esses vídeos em 3 idiomas. E, claro, com muitos outros idiomas, nós temos um longo caminho a percorrer. Mas esses idiomas são as maiores populações da Índia, Hindi e Bengali principalmente. Depois nós começamos a ampliar sobre segurança e como que eu trabalho com isso, também como proteger o computador de vírus, de hackers, o que que é autenticação dupla e outros esquemas de segurança. E nós começamos recentemente uma série de experiências usando vídeos muito curtos. Então, 6, 9 minutos, e a gente faz isso no Twitter, por exemplo. Esse é um que nós fizemos reconfigurando uma coisa contra fake news. A gente sabe que isso é um problema, mas informação. Nós estamos fazendo vários vídeos. Então, nós fizemos 5 coisas com isso, e isso nos traz a nossa próxima sessão. Nós aprendemos 5
lições. Essas são as diretrizes, e a primeira lição que a gente aprendeu é que há uma fome, por assim dizer, e as pessoas gostam de aprender como é que a publicidade é dispersa, e é um alívio quando a gente faz esse tipo de jornalismo. E quando a gente junta isso com workshops, e isso também ajuda a construir comunidades. Às vezes, a gente precisa ter às vezes a gente tem um problema com os nossos leitores, às vezes nem sempre tem uma conexão, mas eu acho que isso é feito com comunidade. Se você não engaja com eles, por exemplo, usando conteúdo que polariza, se você vê os nossos vídeos, você vai ver que a gente tenta ser o mais impessoal, neutro, imparcial, porque as pessoas podem lidar melhor com isso. Se a gente não estiver sequestrando um sonho deles, a lição é que isso não é dizer para a pessoa o que pensar, mas como pensar. Eu quero enfatizar isso. Você diz quando você tenta forçar e dizer o que eles devem pensar, você perde a pessoa. Então, a quarta lição que eu acho não é fatos ou respostas diferente daquilo que a gente faz com verificação de fatos, mas é aprender a fazer a pergunta certa. Às vezes os métodos são semelhantes, mas os fins são diferentes. Então, quando você escreve alguma coisa, você pode usar um tipo de diretriz igual para verificar os fatos, mas eu vou explicar melhor o que que isso significa quando eu chegar no número 5. O jornalismo, da mesma forma, com as nossas diretrizes, a checagem de fatos, não é dizer para a pessoa: "Isso é um fato, isso não é verdade". É mais dizer assim: "É assim que a gente achou a resposta e você pode seguir as mesmas diretrizes para chegar à mesma conclusão". Como eu falei, não é dizer para as pessoas o que elas podem pensar, mas é, na verdade, setar o caminho, e isso leva à construção de diretrizes. Isso nos traz a nossa última sessão. O que que você pode fazer se você quer começar uma iniciativa própria, ou se você quer estender, você quer entrar nessa parte de jornalismo. Então, há vários passos, e o primeiro é colaboração com universidades, com professores. A minha jornada começou em 2018 com o professor Sam Weinberg, com o grupo de educação, e eu fiz conversação com ele, junto com nós todos. Não é que a gente tinha acesso exclusivo, mas eu também posso dizer que a minha jornada começou com o Dr. Masato Kajamoto, e em Singapura, esse foi um evento sobre a mídia, ele foi incrível. E os dois realmente me inseriram na minha jornada. Então, entre em contato com eles se você não os conhece. E a outra coisa é, comece de algum lugar, seja uma newsletter, um artigo, alguma coisa. Se você quer fazer vídeo, você pode começar em qualquer lugar, é como uma bola de neve. O negócio fica uma bola de neve. E a terceira, a última coisa que eu diria é: colabore conosco. Nós gostamos de aprender, nós acreditamos que nós temos uma coisa para ensinar, e juntos a gente pode fazer alguma coisa com esse tipo de jornalismo, que eu acho que é a demanda da hora. Se você quiser entrar em contato conosco, esses são os nossos detalhes de contato, esse é o meu endereço de e-mail, esse é o editor, esse aqui é o Deputy Editor, são todas as pessoas que são
os fundadores, e eu estou mexendo aqui na tela para vocês poderem enxergar melhor. Então, é isso que queremos a dizer aqui do Boom, e o mundo realmente precisa disso. E muito obrigada por me ouvir.